era que vai trazer aí os benefícios. E é claro que existem os impostos, existem as obrigações, para que haja então o quê? Um poder financeiro para executar as necessidades dessa sociedade. Então, são os coordenadores de onde vai ser aplicado o imposto que é recebido. Então, a parte política é a parte, então, onde se decide, onde se vota, se discute, onde se fazem, se criam as leis, as normas da sociedade e também onde se vai aplicar aquilo que se recebeu dessa sociedade financeiramente e dar o retorno em educação, em lazer, né, em tudo o que envolve a sociedade como um todo. O que é a justiça social, então? É fazer com que todos tenham proveito e todos sejam tratados de igual modo, todos sejam iguais, tanto nos julgamentos, né, quanto no recebimento de benefício. Então todos devem ter o mesmo direito. Então deve haver o quê? Uma ação dos governantes em torno de quê? Acabar com o analfabetismo, né, com as doenças, com a ignorância, principalmente tecnológica, né, digital, usar computador, todos devem ter acesso a essas coisas. Então, em cada área da sociedade deve haver uma ação social aí, que é a mudança, fazer com que todos tenham os mesmos direitos, tenham acesso às mesmas coisas, todos possam aprender e que ninguém passe por necessidade. Todos tenham com que se alimentar, com que se vestir. Todos têm o direito ao lazer, todos têm o direito a uma boa educação. E tudo isso então é visto politicamente, é organizado politicamente. Vamos ver agora a nossa leitura bíblica, a leitura que sempre fazemos em classe como sendo um texto base para os nossos estudos. Está aí em Jeremias capítulo 34, versículos 8 até 11 e também versículos 16, 17. Nós incluímos aí também o versículo 18 até o 21 para melhor entendermos. Vamos ver então. A palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Ezequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse for o seu conservo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e o soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Versículo 16 agora e 17. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido forros, conforme a sua vontade. E os sujeitastes, para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e dar-vos-ei por espanto a todos os reis da terra. Do versículo 18 ao 21. E entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas partes. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos, e os sacerdotes, todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, digo, nas mãos dos seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra.
e até o rei Ezequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Então, o que estava acontecendo aí? O profeta Jeremias veio com a mensagem de Deus dizendo que aquele povo estava tornando escravos os seus próprios irmãos, e Deus estava zangado com isso. Deus odiava isso, porque havia uma ordem de Deus para que todos os escravos que fossem hebreus fossem libertos após 6 anos de trabalho, ou seja, no 7º ano deveriam ser colocados em liberdade. E aqueles que tinham vendido as suas terras para os seus irmãos mais ricos, eles receberiam, com 25 anos, no ano do jubileu, receberiam de volta as suas propriedades, se tornariam novamente donos. E nesse período, se eles quisessem voltar a ser dono das terras que eles tinham vendido, eles poderiam ir a um parente e pedir a esse parente para comprá-los de volta. Então, o parente poderia ir comprar essa terra e devolver, e ele colocá-los lá na terra para trabalhar novamente, e sendo donos agora. Mas o que estava acontecendo? Os mais ricos escravizavam os mais pobres, e quando chegava o ano de libertá-los, eles não os libertavam. Quando chegava o jubileu, também não devolviam as terras para os seus legítimos donos, que estavam sendo escravizados. E Deus então enviou a mensagem para Jeremias, que se eles não libertassem os escravos, iria destruí-los. E eles então libertaram os escravos, fizeram um pacto, uma aliança com Deus. Como é que era feito isso? Você pode ver aí o nosso estudo sobre a aliança de sangue, e ver como era feita aí essa aliança. Você vê aí a figura do bezerro, né? Que era partido ao meio, e os cabeças de aliança, ou seja, aqueles que estavam fazendo aliança, deveriam ser os líderes do povo, representando o povo, eles passavam entre as metades, fazendo um 8 aí, sinal de infinito, dizendo essa aliança é eterna, não tem fim. E eles então, assim, confirmavam a aliança com Deus. E sempre na aliança havia o quê? Haviam as normas, as leis, e haviam também o quê? As bênçãos da aliança. Se você ler Deuteronômio 28, você vai ver lá as bênçãos e vai ver também as maldições. Bênçãos para quem cumpre a aliança, para quem é fiel a essa aliança, e maldições para quem não cumpre, para quem quebra essa aliança. Então, num modo geral, se nós olharmos a história humana, todos fizeram aliança com Deus e todos quebraram aliança com Deus. Estavam todos sujeitos à maldição. Mas se nós vemos Gálatas 3,13, a palavra de Deus nos ensina que Jesus levou sobre ele as nossas maldições. Então, nossas maldições estavam em Cristo, e ele levou sobre ele. E quem está em Cristo é nova criatura. Morreu para o passado, suas maldições foram embora com Jesus, e ele tem agora uma vida nova. Está sujeito agora só às bênçãos, porque as maldições Deus já levou através de Jesus Cristo. Então isso aí tem todo um estudo que você deve fazer. Pegue aí e entre nesse link para que você possa estudar sobre aliança de sangue, como era feita. Então, o que aconteceu na época aí de Jeremias? O rei e todos os importantes, os líderes, passaram pelas metades aí nesse bezerro, cortado ao meio, fizeram aliança com Deus. Você pode ver aí em Gênesis falando sobre isso aí, quando Abraão fez aliança com Deus. Só que Abraão era homem e não conseguia ver Deus. Deus é espírito. E quem fez aliança em lugar de Abraão? Jesus fez aliança com Deus em lugar do homem. Então você vai ver que aí aparece a maneira de Deus aparecer, era um fogareiro aceso, e Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então a tocha, né,
que apareceu aí é Deus e Jesus, que é Deus mesmo, representando o homem. Juntos fizeram aliança, então, em lugar do homem, representando o homem, Jesus estava ali. E Abraão viu isso acontecer e viu que havia ali uma aliança eterna. Então, no tempo de Jeremias, os líderes fizeram essa aliança, mas